Saudações, amados irmãos. Aqui fala o Dilanga, o autor da página Os Mistérios da Verdade. Estaremos falando hoje sobre oração, fé e vontade de Deus. Estes assuntos deixam a todos nós, cristãos e outros também, sempre com dor de cabeça, porque até coloca em questão a nossa relação com Deus. Algumas pessoas acham que não estão orando bem, algumas pessoas acham que não têm fé, dentre outras coisas. Mas estas coisas acontecem porque temos um entendimento deturpado de oração, um entendimento deturpado de fé e da própria vontade de Deus. Agora, oração, como bem é sabido, é este ato de falar com Deus, esse ato de dialogar com Deus. Enquanto nós falamos com Deus, nós estamos orando. Agora, estamos num tempo em que as pessoas transformaram a oração em uma fórmula de pedidos. Transformaram a oração em uma fórmula de comandos. O que isso quer dizer? Quando a pessoa diz que eu estou a ir orar, na verdade está a dizer, eu estou a dizer Deus para me dar o que eu quero. Isso não é oração. E outra coisa também, acabam pensando que fé é ter o que nós queremos. Fé não é ter o que nós queremos. Fé é este ato de depositar a confiança em Deus de uma forma inabalável. Confiar intrinsecamente em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tudo pode fazer. O Senhor Jesus, em Marcos 11, versículo 14, ele diz assim: E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é, quando Jesus amaldiçoou a figueira, a Bíblia diz que os discípulos ouviram aquilo. Mas eles ouviram, a Bíblia não diz que a figueira secou, diz que eles ouviram aquilo. E eles se foram. E no versículo 22 do mesmo capítulo, ele diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tendes fé em Deus. Quando Jesus dá essa resposta, é porque no dia seguinte eles passaram por lá e o apóstolo Pedro viu a figueira seca e lembrou que a figueira que o Senhor amaldiçoou realmente secou. E ele diz: tendes fé em Deus. E esta perspectiva da fé vem sendo mortificada nos nossos tempos. As pessoas têm um tipo de fé de imediatismo. E esta fé de imediatismo propõe a ausência da vontade de Deus. O que isso significa? Quando a pessoa diz que tem fé e depois quer eliminar a vontade de Deus, dá nisso no imediatismo. A pessoa diz que eu quero ter emprego e quer ter emprego hoje, agora que ele está dizendo que quer ter emprego. A pessoa diz que eu quero X coisa, eu quero X coisa, tem que acontecer aqui. Esta fé é do imediatismo. E essa fé é do mercantilismo religioso que vem sendo propagada em nossos dias. As pessoas vão promovendo a fé como um tipo de negócio, como um tipo de marketing, que basta tu quereres, tu podes ter. Acabamos esquecendo a vontade de Deus, acabamos esquecendo que Deus é que é soberano e não nós. Então, nós oramos e transformamos a oração em fórmula de pedidos, em fórmula de comandos e transformamos a nossa fé como o soberano. Nós colocamos a fé como se a vontade da fé fosse a vontade autônoma. Nós colocamos a fé como uma vontade autônoma. E a fé, na verdade, não é uma vontade autônoma. É uma confiança dependente. Esta confiança depende de Deus. É por isso que Jesus Cristo, quando secou a figueira, diz: tendes fé em Deus. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou depois de eles terem ido. Mas ele confiou que, assim como ele havia dito, Deus havia de fazer. E depois diz uma coisa interessante o Senhor Jesus, no versículo 23 do mesmo capítulo, ele diz assim: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Aqui tem que se compreender que
o ponto central das palavras do Senhor Jesus Cristo não é no sentido de que tudo que você realmente quiser lhe será dado, ou tudo que você quiser acontecerá. A ideia aqui, bem traduzido este versículo, é: se tudo que vocês pedirem estiver em andamento com a vontade de Deus, e então vos será concedido. Porque se vocês tiverem fé e a vossa oração estiver dentro dos moldes da vontade de Deus, então tudo que vocês pedirem vos será dado. Não é a ideia de, se você tiver fé e ter uma fé autônoma, tudo que tu quiser vai ser dado. Não. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas dizem ter fé, dizem ter poder na oração, mas aplicam mal estes ingredientes que são necessários para que a fé seja eficaz, para que a fé dê resultados que o Senhor Jesus prometeu, que tudo o que pedirmos nos será dado. A fé deve ser acompanhada desses ingredientes, deve ser acompanhada da verdade de Deus, deve ser acompanhada da santidade e dentre outros ingredientes eficaz. E o ingrediente primário mesmo é esta vontade de Deus. Não é o fato de tu teres fé que as coisas vão acontecer, porque a fé envolve confiança, e a confiança é em Deus, e Deus tem uma vontade autônoma. E esta vontade autônoma é que determina se uma coisa vai acontecer ou não vai acontecer. Então, é fundamental recorrermos sempre a Deus, porque pensamos que nós somos autodependentes, porque dizemos que nós oramos, nós temos fé. E isso vai sendo difundido por estes movimentos nos nossos dias. Nos nossos dias há vários movimentos de espiritismo que dizem ser espirituais, mas é espiritismo completo. Eles acabam ensinando as pessoas a terem um tipo de fé que não é bíblico, a ter um tipo de fé que tem ingredientes não bíblicos, amorais, muitas das vezes. Há de ver pessoas aí andarem a chutar bola, há de ver pessoas aí andarem aí a bater pessoas, coisas que não fazem parte daquilo que é a nossa fé. Então, é fundamental voltarmos para a fé do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esta fé que é bíblica, na qual os apóstolos estiveram fundamentados, na qual toda a igreja esteve fundamentada. Então, não vamos mudar o estilo de fé. Vamos orar, que é esta comunicação entre nós e Deus. Vamos ter fé que Ele escuta as nossas orações. E vamos crer e vamos esperar que a nossa oração coincida com a vontade de Deus. Quando assim acontecer, então a nossa fé vai ser eficaz. E não é porque nós oramos que as coisas vão acontecer, é porque Deus permite que elas aconteçam. Então, pode haver alguma coisa que Deus vai fazer porque teve misericórdia de nós, então Ele concedeu que acontecesse. Então, não vamos nos colocar nós como os donos da fé. Basta nós queremos as coisas vão acontecer. Não vamos colocar nós como os escravos e nós como mandantes, não. Deus é que é o comandante, Deus é que é o soberano e nós escravos, e nós os pequenos. E Ele faz sempre aquilo que está dentro do plano dEle e da vontade dEle. Então, vamos refletir em torno da nossa fé, vamos refletir em torno das nossas orações, vamos refletir também em torno da vontade de Deus. Esses conceitos que nós temos dessas terminologias, como é que estão alinhados? Será que estão alinhados com a vontade de Deus?